Quantas vezes você já olhou para os problemas da vida e sentiu que estava diante de uma montanha intransponível? Seja uma dificuldade financeira que parece não ter solução, um desafio de saúde que assusta, ou uma situação familiar que dói na alma. Todos nós já nos sentimos pequenos diante de obstáculos gigantescos, não é? Mas hoje eu trago uma notícia transformadora direto do Manual do Bem Viver, a Bíblia Sagrada. Veja, em Mateus 17, versículo 20, Jesus faz uma declaração que vai revolucionar sua maneira de enfrentar problemas. Vejam, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Esse não é um versículo bonito para colocar nos quadros, não. É um manual prático dado pelo próprio Senhor Jesus para você aprender a mover as montanhas da sua vida. E neste vídeo, vamos juntos desvendar os segredos dessa passagem poderosa com aplicações concretas para o seu dia a dia. Prepare o seu coração, porque sua fé nunca mais será a mesma depois desses minutos. Vem comigo! Para quem está chegando agora, eu sou Ayrton Favoreto, apresentador deste canal que tem um propósito claro: mostrar que a Bíblia não é um livro antigo, não, mas o Manual do Bem Viver para nossos dias atuais. Aqui não falamos de religião, não. Falamos de relacionamento com o Criador e do poder transformador da sua palavra. Se você está cansado de viver uma fé morna, que não produz resultados, se você deseja experimentar o poder de Deus de forma prática em suas lutas diárias, então este vídeo foi preparado especialmente para você. Vem comigo nessa jornada de descoberta, vem? Antes de mergulharmos fundo, deixe-me te mostrar o que vamos explorar hoje. Primeiro, vamos decifrar o segredo do grão de mostarda. Por que Jesus usou justamente essa analogia e o que isso revela sobre como sua fé deve funcionar? Segundo, depois vamos identificar os 3 erros mais comuns que impedem sua fé de operar plenamente. Você vai se surpreender com o terceiro. Por fim, você receberá um passo a passo prático para começar a falar às montanhas de sua vida com autoridade espiritual. E tem mais. Ao final do vídeo, vou te dar um desafio especial que vai colocar esses princípios em ação imediatamente. Bora lá? Vamos começar desmistificando Mateus 17, versículo 20. Por que Jesus comparou a fé com um grão de mostarda? Não era apenas porque era pequeno, não. Havia profundas lições nessa analogia que os ouvintes da época entenderam imediatamente. Primeiro, o grão de mostarda era a menor semente conhecida na Palestina no primeiro século, mas quando plantada, se tornava a grande hortaliça. Jesus menciona isso em Marcos 4, versículos 31 e 32. Vejam, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. A primeira lição é clara, gente. Não importa o tamanho da sua fé, mas a sua qualidade e potencial de crescimento. É isso que importa. Segundo, a mostarda tem uma característica fascinante. Seu sabor é inconfundível. Uma pequena quantidade transforma todo o prato. Assim é a fé genuína. Mesmo em pequena medida, ela tem poder para transformar as situações inteiras. Terceiro, na medicina da época, a mostarda era usada como remédio, e isso nos lembra que a fé tem propriedades curativas para nossas vidas. E tem mesmo, viu? E aqui vai um insight poderoso. Quando Jesus disse fé como grão de mostarda, ele não estava falando de quantidade, mas de natureza. O problema não é a sua fé pequena, não. É que talvez você não a esteja usando da maneira correta. Talvez até mesmo por falta de conhecimento. Gente, não adianta ter um balde cheio de fé aguada, não é? Melhor ter uma colherinha de chá de fé pura como mostarda. Segunda parte, os 3 erros que paralisam sua fé. Agora vamos analisar por que muitas vezes nossa fé não produz os resultados esperados. O contexto de Mateus 17, versículo 20 é revelador. Os discípulos tinham acabado de falhar ao tentar expulsar um demônio. Jesus aponta 3 problemas. Primeiro, fé passiva. Está em Mateus 17, versículo 16. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram.
Jesus mostra que eles estavam esperando algo acontecer ao invés de agir com autoridade. Gente, atenção, agir com autoridade. Incredulidade, Mateus 17, versículo 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando sofrereis? Trazei-mo aqui. Jesus chama os sacerdotes de geração incrédula. A fé genuína não coexiste com a dúvida, são como água e óleo. Olha o que nos diz Tiago 1, versículo 6 e 7. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Esse não receberá coisa alguma do Senhor. Está claro, né, gente? Terceiro, falta de prática. Os discípulos pediram: aumenta a nossa fé, mas Jesus responde que o problema não era a quantidade, mas a aplicação. É como querer músculos sem malhar, não funciona assim, gente. Tudo na vida depende de prática consistente. Terceira parte, o manual prático. Agora, o momento esperado. Como aplicar Mateus 17, versículo 20 na prática. Vamos a um passo a passo simples. Gente, esse passo a passo está nos comentários do vídeo. Depois de assistir, acessem. Passo primeiro, identifique sua montanha. Seja específico na montanha que te aflige. Minha montanha é uma dívida, minha montanha é uma depressão, minha montanha é uma desavença, enfim, o problema que te aflige de fato. Passo 2, encontre sua base bíblica. Exemplo. Para finanças, use Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Para saúde, use Isaías em 53.5. Mas, por favor, amigos, façam suas próprias pesquisas, estudem com devoção e estabeleçam os versículos que melhor cabem ao problema que te aflige. Faça a sua declaração de fé, entendeu? Dê um nome à sua montanha, se é um problema financeiro, enfim, tá? Dá a ordem dela para que ela se retire. E o nome e usa sempre em nome de Senhor Jesus, baseado em versículo tal que você pesquisou e vai estabelecer a sua oração. E faça disso a sua oração. É isso. Passo 4. Tome uma ação correlata. Isso aqui é importante, gente. Você declarou sobre dívida, gente? Comece com controle financeiro. Estabeleça um controle financeiro na sua vida. Se for sobre saúde, adote hábitos saudáveis. Se for desavença, procure se harmonizar no meio. Gente, não adianta declarar na balança, montanha da balança, sai daqui, enquanto devora um bolo inteiro, né? Fé sem obras é fé morta. Não é? Agora eu quero te desafiar. Comente abaixo, #FéMostarda e compartilhe qual a sua montanha. Compartilhe e marque esse vídeo com ao menos 3 pessoas que precisam dessa mensagem. E tem muitos, viu, gente? Amados, lembre-se que a fé que te salvou pode transformar suas circunstâncias. Atenção ao que nos diz Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gente, e prepare-se para o próximo vídeo. Dando continuidade a essa série, vamos estudar um dos maiores exemplos de fé prática da Bíblia. Não perca, aqui no canal Bíblia, o Manual do Bem Viver. Que Deus habite em seu coração. Está feito, gente.